Eu vejo que tem muita gente que pergunta e que tem dúvida a respeito de convulsão após AVC. Tem muita gente que fala que algumas têm, outras não têm. Isso eu estou falando por parte do paciente, tá, doutora Ana? Que eu vejo que é uma dúvida deles. E é comum, é esperado ter esse quadro, e é o neuro também que faz esse acompanhamento e essa prescrição da medicação, do tratamento medicamentoso. Como é que é? Todo mundo tem, não é todo mundo? Convulsões, você quis dizer, né? Convulsões. Convulsões após um AVC pode acontecer, é um tipo de complicação, não é esperado, não é todo mundo. Geralmente quando a lesão, a isquemia acontece mais na região cortical, mais na superfície do cérebro, que é daí que desencadeiam as convulsões. Se ele tiver uma primeira crise e tiver uma lesão lá nessa região do cérebro, aí a gente precisa entrar com medicamento para fazer esse controle das convulsões. E também é o neurologista que acompanha. Eu mesma, como neurologista que estou cuidando desse paciente, vou tratar essas convulsões, mas não é uma coisa esperada, que eu já tenha que dar um remédio preventivo, nada disso. É só em alguns casos, quando o AVC é muito mais grave, mais extenso, geralmente, que pode acontecer isso como uma complicação mesmo. Existem também outras formas de atuação que eu acho que não é menos importante, tá? Porque a gente falou aí do acompanhamento básico, assim, necessário, né? Mas que eu acho que às vezes é esquecido. E eu não sei se você concorda comigo, mas assim, eu vejo muito que os pacientes têm às vezes uma dificuldade de sono muito grande e não rende na reabilitação por conta disso, na reabilitação física. Tem algumas alterações, às vezes, que não é necessariamente uma alteração por base cognitiva por conta do AVC, mas por conta de toda a situação, né? Algumas alterações emocionais, algum desequilíbrio emocional, que também faz toda a diferença no processo de reabilitação física. Então, eu acho que esses dois fatores, assim, o sono, a questão do equilíbrio emocional, eles devem, não só isso, claro, mas esses fatores eu acho que são importantes e, por vezes, a minha sensação é que eles são menos olhados, sabe? A atenção é menos direcionada para eles. E eu vejo uma diferença tão grande nos meus pacientes que conseguem, assim, ter um tratamento adequado, né, de um equilíbrio emocional. E aí eu fico na dúvida. Agora eu vou te fazer uma pergunta minha, que é o psiquiatra que vai tratar essa condução do tratamento emocional, vamos dizer assim, pode ser o neurologista também. Algumas pessoas até me perguntam isso, eu já faço acompanhamento com o psiquiatra, eu preciso do neuro, eu faço com o neuro, eu preciso do psiquiatra. Então você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro, é bem confuso para a maioria das pessoas mesmo saber o papel do neuro e do psiquiatra. O neurologista, de uma maneira geral, cuida de doenças palpáveis do cérebro, né? Como tumor, epilepsia, o AVC, como a gente está comentando aqui. O psiquiatra, ele cuida das doenças mentais. No caso dos transtornos mentais que estão relacionados ou que estão no mesmo paciente, né? Que é o paciente que teve AVC, a gente trata também. Na verdade, o neurologista trata transtornos mentais que são tranquilos. A gente pede ajuda para o psiquiatra quando a coisa está pegando, são os transtornos mais graves. Primariamente falando, se você tem um transtorno de depressão, ansiedade, transtorno mental, você deve procurar um psiquiatra, é uma doença do psiquiatra. Mas como ele vem no combo, que a gente fala, com muitas doenças neurológicas, então a gente também trata. Por exemplo, tem alguns medicamentos antidepressivos que tem alguns estudos que falam que ajudam na reabilitação do AVC. Você já deve ter ouvido falar disso. Então, a gente trata o conjunto, a gente trata a pessoa, né? Então, se ele tem um AVC, tá ansioso, tá deprimido, eu vou tratar normalmente. Se foge da minha capacidade técnica, realmente uma depressão muito grave, aí eu vou encaminhar para o psiquiatra. É mais ou menos assim que eu trabalho. Sim. E aí, eu vou te falar uma coisa, porque as pessoas têm contato com a equipe de saúde, no caso com o fisioterapeuta, com o fono, se for indicado, TO, com muito mais frequência, né, depois nessa fase mais subaguda, crônica, do que com o médico, né? Então o médico, assim, quando muito, faz um acompanhamento
talvez mensal, ou dependendo do quadro, se tiver um descontrole muito grande, talvez quinzenal, enfim, depende de cada quadro. Mas a gente tem um acompanhamento ali constante, né? Semanal, no mínimo 2 vezes na semana. Às vezes eu tenho paciente que eu atendo todos os dias, que eu vejo todos os dias. Então a gente acaba tendo um estreitamento ali muito grande, né, com esses pacientes, e a gente consegue realmente visualizar quais são os reais problemas. E aí eu vejo que quando o paciente, e geralmente a questão física é uma queixa muito grande, né? Porque é uma limitação, a pessoa deixa de fazer uma coisa que fazia antes, né? Então, ele geralmente vai procurar o fisioterapeuta, mesmo que não tenha indicação ou encaminhamento de um profissional, né? Então, o que acontece que eu vejo é que as pessoas dão muito valor para essa questão física, não que não deva dar, mas que esquecem que esse acompanhamento do equilíbrio emocional, da questão emocional, se ele não estiver sendo feito, ele vai influenciar diretamente na questão física. Então, ele pode estar gerando dor, por exemplo, no corpo. Se você não dorme direito, você vai estar sobre vigília o tempo todo, sobre estresse o tempo todo, você não vai render a mesma coisa. Eu canso de falar isso e às vezes parece que as pessoas não me escutam, sabe? Então, por isso que eu falo que é muito importante, né, esse acompanhamento, assim, de toda a equipe, porque um médico que não atende, ou que não tem, um paciente que não tem um atendimento médico, ele não vai render a mesma coisa. No outro profissional, ele não vai ter o mesmo desempenho. Então não adianta, aí tem gente que fala, mas eu tô colocando todos os meus esforços na fisioterapia. Não adianta, tem que ser toda uma equipe que possa estar atuando de forma complementar um com o outro e trazendo, é o que você falou, é tratar um todo, né? Sim. Não é tratar exatamente só a questão física, porque o emocional vai influenciar na física. Eu acredito muito na saúde integrativa, eu não sei se esse é um olhar da senhora, mas assim, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Porque é uma coisa que as pessoas têm que começar a ver um todo, assim, não é só a questão física propriamente disso. Quanto que o estresse pode influenciar, por exemplo, numa espasticidade? Muito! Eu vejo pacientes que chegam totalmente estressados, descontrolados, aconteceu algum problema, e aí a espasticidade entra e eu não consigo trabalhar aquela mão naquele dia de jeito nenhum, enquanto a pessoa não se acalma, entendeu? Então eu acho que o paciente precisa ter essa ideia, precisa ter, né, essa visão. Nossa cultura tem muito estigma, né, muito preconceito de você assumir que tá triste, que tá deprimido, ou achar que isso é só besteira e que não precisa cuidar. Então, é uma coisa da cultura mesmo. E como você falou, muitas vezes é mais importante. O transtorno, né, mental, de humor, acaba piorando mais do que o físico. Muitas e muitas vezes. Eu vejo paciente com dor. Teve alguém que perguntou se é normal ter dor após AVC. Sim, super. E muitas vezes não é só pelo AVC em si, a questão física. É pela questão emocional, porque envolve todo um complexo mental e biológico e físico. Então, isso aí que você falou é um ponto muito, muito interessante mesmo. E como eu disse também, existem medicações que atuam nas duas coisas. O mesmo remédio que eu posso prescrever de maneira precisa para um paciente pode atuar na dor, no emocional e ajudar a reabilitação. Então, é muito importante que o médico também esteja inteirado para olhar o paciente dessa maneira integrativa, como você falou, e atuar nesse sentido. Bem legal mesmo. E eu acho também que tem vezes que tem gente que fala assim, não vou tomar remédio, já tomo um monte de remédio, mas às vezes é necessário para determinado momento para estabilizar aquele quadro. Exatamente. Às vezes vai fazer 6 meses, uma medicação vai te ajudar na físio e ele vai ficar bom depois, ele sai do remédio, tranquilo. Exatamente. É isso que eu sempre falo também. Você não vai tomar remédio para a vida inteira, né? Então, assim, claro. Antidepressivo, aí a pessoa já rumina. Nossa, mas eu não tô deprimida, né? Então. Exatamente. E às vezes e às vezes não, vai trazer quando, né, orientado por um profissional, vai trazer um benefício tremendo, assim, em todos os aspectos.